30 anos do Plano Real. A Agenda Interrompida, Parte 3. Chave de inteligência do Plano Real é entendermos que no Brasil, e somente no Brasil, a inflação só era uma doença da moeda para o povão despossuído de poupança financeira. Por causa da correção monetária, ela era um excelente negócio para os endinheirados brasileiros e para o governo por ele sequestrado. O governo indenizava com dinheiro público todas as perdas dos ricos, dando a eles moedas alternativas protegidas da inflação. E no cume da montanha dos privilegiados, reinava soberano sistema financeiro, investindo diariamente em títulos públicos indexados no overnight, como diziam os barões, na sua linguagem falsamente cosmopolita. Esta ciranda de privilégios era tão sedutora que nem o governo, nem os cartéis, nem a elite dos sindicatos de trabalhadores que conseguiam alguma indexação salarial queriam mesmo o fim da inflação. Itamar Franco não fazia parte desta coalizão inflacionária, como a denominei na época, ao ter que desfazer um acordo em Triunfavia, a representação do então cartel da indústria automobilística e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, então presidido pelo político hoje conhecido como Paulinho da Força. O objetivo do acordo era detonar o Plano Real, como me disse, com cruel sinceridade, o Paulino. Se deixássemos isso prosperar, seria o retorno da fórmula venenosa reindexação de salário e repasse desse custo aos preços que havia matado todos os planos anteriores. Como descrevi nas edições anteriores desta newsletter, a saída originalíssima encontrada foi a URV, uma superindexação de todos os preços relativos, de maneira a manter funcionais as cadeias produtivas sem a necessidade de tabelamentos ou congelamentos. Era a hora da ortodoxia total, mas com um truque bem intencionado, para valer provisoriamente. Afinal, tinha-se o desafio imenso de anunciar uma moeda nova na esteira de uma história de fracassos em que tivemos 6 moedas em meio século de história moderna. Por que o povo acreditaria nesta nova? Bem, Israel, Chile e Argentina tinham experimentado um truque que era a ancoragem das suas moedas nacionais ao dólar norte-americano. A paridade em que, por milagre, países com finanças públicas arruinadas e com produtividade muito distante da pujante economia estadunidense, amanheceram com moedas novas convertidas ao par com o dólar. Se esta ideia fosse lançada aqui, seria fatalmente objeto de uma enorme gargalhada, seguida de uma frenética corrida aos cofres do governo para comprar dólar barato e, com isso, gerar uma brutal hiperinflação. Todos os técnicos que já nomeei nas edições anteriores ficaram contra o lançamento do plano. A causa específica era esta: como estabilizar uma economia onde a inflação era um dos principais tributos, a dívida pública vencia diariamente, com reservas internacionais minúsculas e artificiais. Dado que tínhamos acabado de ir à bancarrota na chamada moratória promovida pelo ministro Dilson Funaro, do governo Sarney? Tinham razão. Mas Itamar Franco foi o único presidente brasileiro de nossa história moderna que não se entregou ao sistema financeiro. Paga até hoje por isso. Fazem um esforço de apagá-lo de nossa história, de subtrair dele a proeza histórica de ter criado a condição política de acabar com a vergonhosa crônica inflacionária de décadas. E tentam, inclusive, simplesmente levá-lo ao deboche. Pois bem, vamos à radiografia do truque que chamo de bem-intencionado, embora, na época, tivéssemos acordado entre nós que seria apenas uma medida transitória, elevar os juros à estratosfera. Desta maneira, faríamos o planeta Terra saber que uma das 15 maiores economias do mundo estava disposta a pagar os maiores juros da história econômica do capitalismo global, em troca de títulos garantidos pelo governo e com prazo de vencimento de 24 horas. Conhecer os motivos desta medida heróica, que seria temporária, é elemento central para entendermos o Plano Real. Como também para compreendermos as sequelas atuais da agenda interrompida pela demagogia da reeleição e pela rendição vergonhosa e covarde da esquerda, com Lula e o PT à frente. Em suma, para se ter consciência da fraude que se praticou, em seguida, contra o povo brasileiro. Havia 3 finalidades claras e objetivas nesta medida. A primeira razão dos juros estratosféricos aplicados naquela conjuntura era tentar conter preventivamente a explosão de demanda que a cessação abrupta da inflação produziria. Dado que, como já expliquei e repito, a inflação era um tributo perverso e um brutal motor de transferência de renda de quem produz e trabalha para quem vive de renda financeira.
Cessada esta transferência de renda, aquela retida pelo povão se transformaria instantaneamente em consumo. A produção, mesmo trabalhando em 3 turnos, não daria conta de ofertar o suficiente e surgiria o que os economistas chamam de hiato de produto, mais gente querendo e podendo comprar do que produtos disponíveis. Quando isso ocorre, a cruel lei da oferta e da procura age sem perdão, os preços sobem. Pois a capacidade de comprar vem da renda que o consumidor detém, demanda, mais do crédito que ele tem na praça, demanda agregada. Nos manuais de Chicago, se eu encareço o crédito, eu contenho a demanda agregada. Mas é aí que surge a jabuticaba. Chicago nunca soube, por exemplo, que as Casas Bahia e seus congêneres não são apenas magazines, mas sim bancos da prática, porque ganham muito mais dinheiro nos juros das prestações do que na venda específica da mercadoria. Também Chicago e os manuais de economia não entendem a especificidade do consumidor brasileiro, para quem pouco importa o tamanho dos juros se, no fluxo mensal, a prestação couber no seu apertado orçamento doméstico. Voltaremos futuramente ao assunto porque está a base da mentira hoje em vigor no Banco Central do Brasil. Por agora, entendamos a primeira razão dos juros terem sido levados às alturas, conter preventivamente a demanda. A segunda razão também é emergencial e deveria valer só para a transição. Como do dia para a noite nós iríamos parar a inflação e esta, já vimos, era o grande negócio do sistema financeiro. Não sabíamos qual a extensão do prejuízo que iríamos causar no balanço dos bancos e nem se esta abrupta e gigantesca perda de receita inflacionária iria causar falências e se, perigo maior, estas falências em cascata iriam provocar um colapso sistêmico na banca. Trocaríamos, pois, temporariamente receita inflacionária por receita de juros. É fundamental que entendamos isto. Esta é a origem histórica do abuso que vivemos hoje. A terceira razão para mandar os juros brasileiros é a estratosfera, de onde tragicamente nunca mais desceram, e chave das chaves para entendermos o plano real, seria uma espécie de drible nas deidades mitológicas que nossa elite alimentou, os investidores em Wall Street, nos Estados Unidos, em Londres ou em Tóquio. Isso porque eles receberiam em seus computadores a informação de que o Brasil estava pagando exorbitâncias para ter aplicações em dólar. Para quê? Ora, faríamos nascer uma nova moeda conversível ao par com o dólar, sem ter dólares para garantir o truque. Então, tínhamos que, ao menos, simular que tínhamos os dólares para garantir a paridade, mesmo que um olhar mais criterioso sobre a qualidade das nossas reservas em dólar mostrasse sua total volatilidade. Fora o blefe mais perigoso e a razão mais forte para que os técnicos fossem frontalmente contrários ao lançamento do plano real. Terceira razão, portanto, trocado em miúdos, atrair em escala global dólares para, na mesa de pôquer do mercado de câmbio brasileiro, simularmos a capacidade de embancar a paridade. Nasce então o real por medida provisória e, aberração total, um artigo da lei determinava que R$ 1 valia $1. Se todo mundo, por aqueles dias, fosse atrás de comprar os dólares com o real superforte mal nascido, seria mesmo a maior hiperinflação da história. Nas próximas edições, seguiremos compartilhando com vocês, meus caros assinantes, esta história. Lembrem-se, não é apenas história, é a origem de nossos problemas gravíssimos hoje em dia que vamos encontrar nesta agenda perdida.